Vitor, toda vez que eu fracasso em alguma coisa, eu não consigo deixar de me sentir inútil. Eu me sinto inútil. Eu sei que eu não sou inútil. Você já me disse, meus amigos me dizem que eu não sou inútil, mas eu continuo me sentindo inútil. Me ajuda. Esse sentimento, ele é muito comum, porque tem uma diferença muito grande entre você entender um problema e você conseguir solucioná-lo. E muitas vezes o que acontece com uma pessoa que tem pensamentos automáticos é que ela sabe que esses pensamentos automáticos são falsos, só que ainda assim ela não consegue deixar de sentir como se eles fossem verdadeiros. Então vamos supor que você vai e faz uma entrevista de emprego e você não passa. Olha, existem 1 milhão de motivos pelos quais você não vai ser aprovado numa entrevista de emprego, que não necessariamente são culpa sua, certo? Às vezes você é uma pessoa muito competente, as pessoas gostaram de você, só que você não é o perfil que eles estão procurando. Isso pode acontecer, não é verdade? Só que pessoas que têm esses pensamentos automáticos, elas vão imediatamente pensar que a culpa foi delas. É por isso que eles são pensamentos automáticos, eles surgem. Aí esse indivíduo faz uma terapia, ou conversa com um amigo, conversa com os parentes, e eles vão dizer: não, você não é inútil. E eles podem até te convencer de que você não é inútil, mas você continua se sentindo como se fosse inútil. Vocês já passaram por isso? Deixa aqui nos comentários. Mas eu tenho certeza que alguns de vocês já sentiram isso. Você sabe que é mentira e ainda assim você se sente daquela forma. Sabe um caso muito comum? É, por exemplo, a mulher ela toma uma bota de um cara e ela fica achando que aquele cara é o cara mais perfeito, que não existe ninguém melhor do que ele e que ela não vai encontrar ninguém mais perfeito. E aí, se você conversar 5 minutos com uma pessoa dessas, é capaz que você consiga fazer ela entender de que isso é mentira. Muito provavelmente existem pessoas melhores do que o ex dela no mundo. Só que ainda assim, mesmo que ela se convença daquilo, ela pode continuar se sentindo mal. Então, como que faz para parar de se sentir dessa forma? Como que a gente faz? Só tem uma técnica para isso. Só existe uma maneira, que é essa que eu vou falar para vocês agora. Você precisa aprender a substituir os pensamentos negativos por pensamentos positivos ou neutros. O que isso quer dizer? Olha, eu já dei esse exemplo, eu vou dar de novo porque ele é muito instrutivo. Um exemplo muito claro, uma demonstração de como funciona os seus pensamentos. Não pense em uma vaca que voa. Não pense numa vaca voando pelo céu. Não pense nisso, tá? O que você está fazendo agora? Você está pensando na vaca. Não tem como você controlar os seus pensamentos desse jeito. Não tem como você parar de pensar em nada. Porque quando você fala, vou parar de pensar nisso, você já está pensando nisso. Então, a única forma de você parar de pensar em alguma coisa é se você substituir. E isso envolve uma questão muito profunda quando estamos tratando de crenças, de crenças limitantes, entendeu? De crenças estruturais. Vocês já viram aquele filme Divertidamente 2? Você vê que naquele filme tem um momento em que os sentimentos, né, a alegria, a tristeza, etc., elas descem no seu no inconsciente, ali no subconsciente da pessoa, da menina, e lá ele encontra um lago com várias cordinhas subindo. E essas cordinhas subindo, de onde que elas surgem? Elas surgem de memórias. Então algumas memórias elas entram na sua cabeça e elas são jogadas nesse lago, e nesse lago eles formam essas conexões. Essas conexões são aquilo que você considera ser você de fato. É a sua historicidade. É a história que você conta de você para você mesmo. E essa história ela é formada por essas memórias. E são essas memórias que dão origem às suas crenças. Então, seus pensamentos automáticos são consequências dessas memórias que ficaram enraizadas na sua identidade. Então você veja que é uma coisa que é muito profunda, porque isso te dá a sua identidade. Então, um indivíduo que vai para a entrevista de emprego e fracassa e é rejeitado, o que que ele pensa? Por algum motivo na história dele, em algum momento, aconteceu alguma coisa que fez com que ele acreditasse que se você não passa numa entrevista de emprego, a culpa é toda sua.
Você que é incompetente. Essa é a questão pelas quais você precisa fazer um trabalho muito profundo para mudar essa identidade. E como é que você faz isso? Eu não conheço outra forma de fazer isso senão por meios meditativos. Então, como é que você faz isso? Vamos falar em dois níveis de substituição de pensamentos. O primeiro nível é você conseguir se distrair quando um pensamento ruim surge. Vamos supor que você está ansioso porque você acha que você entrou no avião, certo? E você acha, por qualquer motivo, que o avião vai cair. Ou você tem esse medo de voar. E aí você fica ansioso nesse voo. O que você tem que fazer nesse caso? Ao invés de ficar pensando na queda do avião e o que você vai fazer se cair, e o desespero, blá, 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 você precisa substituir esse pensamento por algo do tipo: vai ser muito legal quando chegar lá. Eu vou conhecer pessoas novas, lugares novos, comidas novas. Vou encontrar um parente distante. Substitua esse pensamento catastrófico por um pensamento positivo. Vamos supor que você vai sair no encontro com uma moça. E aí a sua cabeça, naturalmente neurótica, começa a inventar 1 milhão de cenários em que vai ser uma porcaria o encontro. Você pode substituir esse pensamento por um pensamento de que vai dar tudo certo. Você pode se imaginar chegando lá e dando tudo certo. Faça isso. Esse exercício da imaginação, de você imaginar você conquistando coisas positivas, é muito bom, é muito potente. Então você pode aplicar isso para infinitas situações. Eu recomendo que você tente. O segundo meio, que é para você substituir essas crenças fundamentais que formam a sua identidade, ou seja, aquelas memórias que estão naquela piscininha do Divertidamente, essas memórias são mais difíceis de você removê-las. Porque são elas que continuam te incomodando no fundo do teu pensamento, mesmo quando você já se convenceu racionalmente de que eles são falsos. Por isso que são pensamentos automáticos. E como que você desliga um pensamento automático? Você também precisa substituir ele, só que você precisa fazer isso em um exercício meditativo. Com mais calma, demora muito mais. Então, uma coisa que é muito interessante, que eu já vi sendo feito, são áudios, certo? Áudios de uma pessoa falando com você e você tem um sonzinho de água no fundo, uma musiquinha tranquila, sabe? É uma coisa meditativa, é como se fosse uma meditação guiada. E essa meditação guiada, ela vai começar a confrontar os seus pensamentos. E na verdade, ela vai fazer você repetir outros pensamentos. Então, se você acha que você é inútil, você precisa substituir esse pensamento por: não, eu tenho valor. Eu sei quem eu sou. Eu tenho valor. Deus me criou. Eu sou competente. Eu sou inteligente. Eu já tive tantas conquistas. E você vai ficar repetindo: eu sou competente. Eu sou competente. Eu tenho valor. Eu tenho valor. Eu já conquistei tantas coisas. Eu já conquistei tantas coisas. São esses tipos de exercícios que têm que ser feitos. E pode ser que você esteja achando que é besteira, mas não é. Não é. Porque você precisa pegar esses pensamentos e você precisa mexer com eles de alguma forma que não é racional. Você já se convenceu de que eles são falsos, mas eles continuam lá. Então você precisa ficar se repetindo isso várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes, até que aquilo se torne parte da sua identidade. Isso não é para ser feito uma, duas, três vezes, não, isso é para ser feito por meses. Dependendo de quão profunda é essa crença, tem que ser feito por anos. É um trabalho árduo, mas lembre-se, eu vou repetir, você está reconstruindo a sua identidade. Isso é muito, muito importante. Sem identidade, você não sabe quem você é. Hoje, você acredita que você é inútil. Por mais que você saiba que você não é racionalmente falando. Você precisa tirar esse sentimento do teu coração. É como se fosse isso, entendeu? Do seu cérebro você já conseguiu tirar, sabe? Você já se convenceu que aquilo não é desse jeito, mas o seu coração continua sentindo desse jeito. E não é o cérebro que vai afetar seu coração. Não dessa forma direta. Você vai precisar acostumar o teu coração a essas novas ideias. Por isso que dá tanto trabalho. E não deixem de fazer isso. Entendeu? Não subestimem o poder desse tipo de meditação.
Inclusive, eu queria perguntar para vocês se vocês gostariam que eu fizesse um exemplo disso para vocês, certo? Se eu criasse um vídeo em que eu fizesse uma meditação guiada com vocês, baseado em algum pensamento que você queira substituir, alguma coisa assim, entendeu? Só para vocês verem como é que é e para eu poder ajudar vocês também. Porque aqui eu tô dizendo que existe esse tipo de meditação, mas eu não vou fazer isso aqui com vocês agora porque sai do contexto do vídeo e você precisa de ter todo um preparo, toda uma questão de respiração, de estar num lugar tranquilo, entendeu? Então, teria que ser uma coisa para depois. Se vocês quiserem que eu faça isso, deixa um comentário aqui pedindo para mim, tá? Que daí eu faço para vocês, às vezes em outro canal, que eu crio um outro canal só para fazer isso, ou aqui, talvez aqui mesmo, né? A gente dá um jeito. Então, escreva aqui para mim se vocês têm interesse nisso. Então, uma vez que você conseguir substituir esses pensamentos, você vai reparar que eles vão parar de aparecer. E você vai parar de sentir eles. Porque, olha só que interessante. No Divertidamente, você tem aquela piscina com as crenças e tudo mais, certo? E essas crenças, elas surgem de memórias. Só que as memórias, elas também têm outra característica muito interessante, que é, elas estão intimamente conectadas com afetos. Então toda memória, ou pelo menos uma boa parte dessas memórias, elas carregam afetos junto com ela. Então você pode ter uma lembrança que te deixa feliz, você pode trazer uma memória que te deixa triste, uma memória que te deixa angustiado, entendeu? Então, esses afetos, toda vez que você conseguir substituir os pensamentos que estão trazendo esses afetos vão deixar de existir, ou pelo menos deixar de aparecer com tanta frequência, porque as suas memórias formadoras de crenças estão sendo substituídas. Aqueles pensamentos automáticos não vão surgir mais puxando essa carga afetiva dessas memórias. Veja que é uma coisa que, como demora muito tempo, é bom que você comece a fazer isso hoje. Se você tem alguma coisa que você está se sentindo mal, algum pensamento automático que está atrapalhando o seu desenvolvimento, que está atrapalhando o seu relacionamento, que está atrapalhando a sua vida profissional, comece a buscar esses exercícios hoje, tá bom? Então, de novo, eu vou pedir para vocês escreverem aqui nos comentários se vocês quiserem algum tipo de exercício assim. E também me diga que tipo de pensamento que você quer lutar contra. Porque daí a gente, né, dá um jeito de fazer um vídeo especialmente para vocês, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no meu canal que eu vou fazer muitos vídeos desse jeito. E agradeço a companhia de vocês, espero que tenha ajudado e até a próxima.